Para quem não me conhece, meu nome é Darren, não é Barry, Harry, Larry ou Jerry. Mas se você não conseguir pronunciar, não tem problema não. Glória a Deus. Eu estava pensando sobre esta noite, sobre a sua igreja, e eu digo para você que para mim, eu acho que essa igreja tem um dos melhores nomes que poderia se colocar numa igreja. Comunidade, Palavra da Fé. Porque, na verdade, a gente ouve às vezes pessoas até mesmo criticando a palavra da fé ou o povo da palavra da fé. E isso nos incluiria também, né, da Verbo da Vida. Mas o que algumas pessoas eu não consegui entender, essas pessoas que opõem a palavra da fé, não vão ter que vir de encontro com esta igreja ou com a nossa igreja, mas vão ter que vir de encontro com o próprio apóstolo Paulo. Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, ele mesmo falando que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que nós pregamos. Então, aí eu já começo a ver o outro lado da moeda. Espera aí. Se você é contra a palavra da fé, então você é a favor de quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento. Ele disse, o que nós pregamos é a palavra da fé. E ele não disse que era só uma mensagem dele, não. Ele estava falando sobre toda a galera da igreja primitiva. Ele disse, somos nós, todos que pregamos isso. Aleluia. Diga, eu sou grato pela palavra da fé. E imagine o que eu vou pregar hoje à noite. Se eu puder pensar num título para a minha mensagem bem criativo, eu diria, palavra da fé. Estou bem inspirado hoje à noite, viu? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 11, versículo 40. Minha esposa esteve aqui com vocês alguns dias atrás. Quem estava aqui quando minha esposa veio? Amém. Então, bem, vocês já pegaram o melhor, né? Agora eu vou tentar chegar à altura de Edma. Ela é uma bênção de Deus, mas ela tem uma pegada bem peculiar, bem pessoal. E eu tenho a minha própria pegada. Cada um tem a sua unção. E é a junção dessas unções e graças que faz com que o corpo seja edificado e cresce de forma equilibrada, amém? Se você pode imaginar, se só tivesse profeta, mais nada, então a coisa não ia ser totalmente completada. Graças a Deus pelos profetas. Você pode imaginar, se só tivesse mestres, que bênção, não, mestre, mas se só tivesse mestre e mais nada, a gente não iria estar completado. Graças a Deus por todos os dons, todas as unções que Deus tem nos dado. Amém? João capítulo 11, versículo 40. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. E eu gosto de lembrar a igreja de vez em quando sobre as coisas que Jesus fala. Quem acha que Jesus pregava bem? Eu penso que Jesus era um bom pregador. E acho bom é pouco, né? Jesus, ele tinha toda a unção. Então,
quando a gente lê aquilo que ele falou, nós estamos de uma forma indireta ouvindo as próprias pregações de Jesus. E ele disse aqui: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Eu fiquei sabendo que essas são quintas de glória. Quem quer ver a glória de Deus na sua vida? Eu creio nisso porque você está aqui numa quinta de glória. Então já é um bom sinal que você tem interesse na glória de Deus. Na verdade, se você fosse fazer uma pesquisa com qualquer crente, eu acho muito difícil alguém dizer que não quer ver a glória de Deus. Todos nós diríamos que queremos ver a glória de Deus. Mas hoje à noite, segundo Jesus, como é que veremos a glória do Senhor? Ele não disse, se tiveres fé. Ele disse, se creres. E talvez você nunca parou para pensar sobre isso, mas existe uma diferença entre fé e crer tecnicamente. E que diferença é essa? Fé é um substantivo e crer é um verbo. E a palavra crer, por ser um verbo, ele implica ação. Vocês estão comigo? Ninguém verá a glória de Deus simplesmente porque tem fé. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Em Marcos capítulo 16, Jesus estava ensinando sobre os sinais que hão de seguir aos que crerem nele. Aí ele falou sobre expelir demônios, falar em novas línguas, pegar em serpentes. Se beber coisa mortífera, não te fará mal algum. E ele termina dizendo, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Agora, coisa interessante, isso me atrapalhava. Tem muitas passagens na Bíblia que parecem altamente simples. Mas quando eu começava a meditar mais profundo em algumas delas, eu comecei a ver, rapaz, isso é muito complexo. Eu não estou entendendo direito. Por exemplo, ele diz que estes sinais, todos eles, hão de seguir aos que crerem. Se isso está falando sobre um crente qualquer, então nós temos um problema grave. Porque eu conheço um monte de crente que nunca expulsou um demônio em toda a sua vida cristã. E ao contrário, tem medo de demônios. Se fosse ver um endemoniado, fugia. Correria. E sem condenação, porque o primeiro encontro com o endemoniado que eu tive, eu também fugi. Mas eu comecei a entrar em parafuso. Espera aí, eu conheço crentes que nunca na vida impôs as mãos sobre um enfermo para ministrar a cura. E eu sei que eu não sou o único, eu sei que vocês também conhecem pessoas que nunca fizeram isso. Mas a Bíblia, Jesus estava errado. Ele não disse que estes sinais hão de seguir aos que crerem. E o que me ajudou foi um homem chamado Rick Renner. Ele é provavelmente uma das maiores autoridades hoje no grego koiné, que é o grego do Novo Testamento. Ele diz que no grego o que Jesus falou ali foi o seguinte: estes sinais hão de seguir aos que estão crendo por eles. Agora, quantos sabem que isso já muda tudo? Agora a ficha cai, agora a gente começa a entender, porque tem muito crente no corpo de Cristo, mas nem todo crente está ativamente crendo por esses sinais operando em e através da sua vida. Então, a pessoa que verá a glória de Deus é aquela que está ativamente crendo.
Ou seja, aquela que está fazendo algo com a sua fé. Então não basta dizer, eu quero ver a glória de Deus. Eu pergunto, o que é que você está fazendo com a sua fé para que essa glória se manifeste? Aleluia. Então, o que é de fato que precisamos fazer com a nossa fé? Deus, Ele nos mostra logo no primeiro capítulo da Bíblia. Ele não perdeu tempo, não. Ele não esperou você chegar no 5º livro para começar a aprender sobre fé. Não, foi logo no primeiro capítulo. Não venha me dizer que Deus não tem interesse que o seu povo seja da fé. Amém. No primeiro capítulo, ele já começa a nos ensinar sobre a palavra da fé. Tudo que passou a existir em Gênesis capítulo 1 não foi criado porque Deus tinha fé apenas, mas foi criado porque Ele falou. Deus disse, e a Bíblia diz, e Deus viu. E depois no outro dia Deus disse, e sabe o que diz depois? E Ele viu. E depois Deus disse, e Deus viu. Você está começando a ver um padrão aqui? Como será que nós veremos a glória de Deus? Quando nós dissermos, nós veremos. A mesma coisa que aconteceu com o próprio Deus. Amém? Abra comigo em Daniel capítulo 10, versículo 12. Agora, eu sei que esse assunto, palavra da fé, obviamente aqui nessa igreja não é nada novo. Mas eu também sei que às vezes a gente pode falar o mesmo assunto com ângulos diferentes, com aspectos diferentes, que faz com que mais revelação chegue até nós. Amém? Deus me libertou do medo e do receio de pregar a mesma coisa. Eu tinha esse receio, né? Antigamente eu disse, meu Deus, mas eu já preguei isso, eu vou pregar de novo a mesma coisa, mesmos versículos. Ou uma pessoa entra antes de mim, teoricamente pregou a minha mensagem, eu não estou nem aí mais. Porque eu sei que mesmo que use os mesmos versículos, falam o mesmo tema, comigo vai sair diferente. Amém? Vai ter aquele sabor diferenciado e vai cair. E outra coisa que eu vi como pastor da igreja, a gente vê isso. Eu lembro que eu preguei um assunto que eu já tinha pregado. Uma ovelha que estava a primeira vez, veio para mim e ela disse, pastor, eu nunca ouvi o Senhor falar sobre isso. Eu disse, minha filha, eu te vi a última vez que eu preguei sobre isso. Vocês estão comigo? Então, só porque alguém ouviu, não significa que ela captou o que você ensinou. Fé vem por ouvir e ouvir e ouvir. Nunca se canse de ouvir, porque talvez você pegou 10% só daquela vez, na próxima vez vai pegando mais 10%, talvez você tenha que ouvir 10 vezes para pegar 100% do que Deus queria transmitir para você. Aleluia. Já encontrou Daniel capítulo 10? No versículo 12, diz assim, e ele me disse, quem está falando aqui é o próprio Daniel, relatando algo que aconteceu na vida dele com o anjo. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que deste teu coração a entender e a te afligir na presença de teu Deus, foram ouvidas tuas palavras. E foi por causa de tuas palavras que eu vim. Aleluia. Um dia quando eu estava lendo isso, eu tive aquele impacto do Espírito Santo. Eu tinha visto algo poderoso aqui. O anjo estava falando com Daniel e ele disse que o que o levou até Daniel
foram as próprias palavras dele. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: muitas coisas vão chegar na sua vida, sejam boas ou sejam ruins, por causa das suas palavras. As nossas palavras são como um imã. Elas atraem aquilo que elas representam. Mateus 12:37 diz: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu pergunto: será que importa o que a gente fala? Pode ter certeza. Agora eu vou fazer outra pergunta, não quero que ninguém responda. O que é que você andou falando nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos meses? Sabe que esse exemplo de Daniel é uma prova bíblica que nós podemos acionar coisas no reino espiritual por meio das nossas palavras. Deixa eu dizer uma coisa. Nesse caso específico foi um anjo que veio para Daniel. Mas assim como veio um anjo, poderia vir também provisão. Poderia vir libertação. Poderia vir cura. Poderia vir uma esposa para o solteiro. Aleluia. As nossas palavras ativam coisas no reino do Espírito. Aleluia. Coisas podem tanto ficar travadas, como elas podem também ficar destravadas por meio daquilo que a gente fala. Salmo 107, versículo 10 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Observe nesse versículo que não foi a simples palavra que trouxe a cura, mas sim a palavra enviada. Vocês estão comigo? Agora, como é que a palavra é enviada? É através da nossa boca. Ela tem que ser falada. E é uma outra imagem que a Bíblia nos dá. No momento que a gente fala uma palavra, ela está sendo enviada numa missão. Noé, a Bíblia fala sobre certo dia, quando ele estava esperando para as águas baixarem, ele estava com os animais dentro da arca, e ele pegou uma pomba, e ele enviou a pomba para ver se encontrava terra. E a pomba saiu, ficou um tempo lá, e depois trouxe de volta uma folha nova de oliveira. Sabe que toda vez que você fala a palavra, você está enviando essa palavra. E esta palavra que você envia, assim como aquela pomba, ela vai trazer coisas de volta para você. Eu lembro a gente, quando comprou o terreno onde nós acabamos construindo nossa igreja, tinha uma empresa do lado do terreno, e essa empresa era de andar. E tinha uma janela lá nesse andar, nesse primeiro pavimento, que dava para o nosso terreno. Eu não tinha contato com o pessoal da empresa, mas eu lembro que eu passava, porque a gente estava acumulando dinheiro naquele tempo, a gente estava pagando o terreno e tinha que se capitalizar para poder fazer a obra. Então eu passava, às vezes, um bom tempo sem visitar o terreno. Às vezes eu só via que a grama estava alta, eu tinha que chamar alguém para cortar a grama, mas passava um bom tempo sem ir lá. Eu lembro certo dia que eu fui lá, e quando eu entrei eu tomei um susto, que tinha uma plantação grande de melancia. Lá no terreno, tinha cada melancia grande já. Eu pensei, meu Deus, de onde veio essas melancias? Aí foi nesse dia que eu vi, tá vendo que esse terreno é fértil? Vai frutificar muito aqui. Mas o que aconteceu é que o pessoal lá da empresa
estava chupando melancia e estava cuspindo as sementes pela janela. Comendo, cuspindo tudo. Só que essas sementes que cuspiram gerou literalmente uma plantação de melancia. A gente já estava dando para poder levar para casa. Agora veja que coisa interessante. Quando eles estavam chupando melancia, nenhum deles tinha um intuito de criar uma plantação de melancia no terreno da gente. Eles só estavam se livrando das sementes. Mas essas sementes, sem que eles quisessem, produziram fruto. Deixa eu te dizer uma coisa. As nossas palavras são sementes. E elas sempre vão produzir, você tendo intenção ou não, elas vão produzir o fruto do qual elas representam. Aleluia. Sabe, naturalmente você não pode plantar uma semente, por exemplo, de melancia e esperar pegar um tomate. Alguém aqui já plantou uma semente de melancia e colheu um mamão? Não, né? Sabe por que não acontece? Porque desde o livro de Gênesis, quando Deus criou as sementes, Ele diz que cada semente produz segundo a sua espécie. Então sempre vai ser assim. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se as nossas palavras são sementes, espiritualmente falando, então elas também só vão produzir segundo a sua espécie. Isso significa que se eu estou falando derrota, eu jamais posso colher vitória. Se eu estou semeando doença, eu jamais posso colher saúde. Então o que é que a gente tem? Às vezes temos pessoas que vêm para a oração. Pastor, ore por mim, eu estou precisando ser curado, tá bom? Aí a gente impõe as mãos, a gente libera o poder de Deus naquele corpo. E assim que sai, chega em casa, eu sou doente. Essa praga está forte em mim. Vocês estão comigo? Aí fala o dia todo dia, chamando todo mundo. Olha, deixa eu te dizer, eu fui no médico, o negócio está pior do que eu pensava. Olha, está ruim, viu? Minha situação está ruim. Aí fala morte, fala doença, mas diz que quer vida, que quer saúde. É a mesma coisa de você plantar melancia e dizer, rapaz, vai sair um pé de laranja maravilhoso. As pessoas vão dizer, você está faltando parafuso. Não é assim que funciona. Porque quando a gente entra no reino espiritual, nas coisas espirituais, parece que perde o bom senso. Parece que funciona diferente. Não, Jesus por muitas vezes, ele pegava ilustrações naturais para mostrar como funciona o reino de Deus. Como as coisas espirituais funcionam. Então, se você quer que as coisas mudem na sua vida para o melhor, sabe o que você tem que mudar? A boquinha. Aleluia. Diga para seu vizinho, a boquinha. Talvez o seu pior inimigo não seja nem o diabo. Talvez seja a sua própria boca. Às vezes, eu acho que o diabo está ficando de férias. Porque as pessoas estão estragando tanto a própria vida que, rapaz, eu queria também fazer alguma coisa. Me dê vez, deixa eu também agir. Não, deixa comigo que eu mesmo já vou. Vocês estão comigo? Não ajude o diabo, não. Você tem Deus como seu aliado. E Ele nos ensina o caminho para a vitória. Mas não é só conhecer o caminho. É como aquela pessoa que na virada do ano novo, ela diz, é agora, é esse ano, eu vou perder peso. Aí ela vai, primeira coisa, mês de janeiro, vai para
nutricionista. Diz, eu quero saber. Me diga tudo que eu preciso comer. Eu quero perder 10 quilos. Estou precisando, estou fofinho. Aí me mostra, aí dá a relação toda. Aí pega a relação, é isso mesmo, coisa linda. Mas não compra nada. Não come nada. Então não basta você saber o caminho, você tem que operar o caminho. Então não basta saber que as nossas palavras ou a palavra da fé é o que está no coração e sai da boca, mas a gente no dia a dia está falando a mesma coisa, a mesma desgraça, os mesmos problemas. Obrigado pelo entusiasmo. Diga, Deus ainda está falando, viu? Abra comigo em Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Aqui diz, assim também será minha palavra, que não voltará a mim vazia. Ao contrário, ela fará o que me agrada e cumprirá aquilo para que a enviei. Quem gosta desse versículo? Esse versículo é maravilhoso, mas sabe que ele tem sido mal entendido por muita gente? Baseado nesse versículo, muitas pessoas dizem, por exemplo, que nenhuma palavra de Deus será infrutífera, mas que vai produzir sempre. Mas você sabia que não é isso que esse versículo está dizendo? Inclusive, há momentos quando a palavra de Deus será infrutífera, sim. Agora, isso me chocou quando eu descobri, até porque a gente ouve tanta coisa, e muitas vezes aquilo que a gente fala é aquilo que a gente ouviu, a gente vai replicando, mas a gente nunca para mesmo para estudar por conta própria. E quando eu fui ver, eu vi que não é toda a palavra de Deus que frutifica, não. Inclusive, um bom exemplo disso é a parábola do semeador. Lá a Bíblia diz que o semeador, ele semeia a palavra. Então ele está falando sobre a palavra de Deus. E em Marcos 4, 18 a 19, ele disse assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra. Agora se prepare. Ele disse, Jesus disse, ficando ela infrutífera. Ficando ela o quê? A palavra. Jesus disse que a palavra fica infrutífera. Agora, isso não significa, e a razão que algumas pessoas têm dificuldade até de acreditar nisso, é porque acham que então você está dizendo que a palavra de Deus é defeituosa, que a palavra de Deus então não tem poder. Não, na verdade, o problema não é com a semente. O problema não tem nada a ver com a palavra em si. O problema tem a ver com a pessoa que está recebendo a palavra. Nem sempre a pessoa está aberta. Olha, eu poderia lhe contar tantas vezes que eu já fui evangelizar pessoas. E eu falei o plano de salvação com clareza. Dei versículos bíblicos, dei ilustrações do próprio Jesus, mostrei tudo certinho. Aí eu perguntei à pessoa, você quer confessar Jesus comigo? Ela disse não. Alguém aqui já evangelizou alguém e disse não? Eu pergunto a vocês, se aquela pessoa que disse não para a palavra que você pregou, se ela morrer naquela noite, ela vai para onde? Pode dizer, não se preocupe, não pode dizer a palavra. O inferno. Eu pergunto, aquela palavra foi
frutífera na vida da pessoa? Não. O problema foi com a palavra? Não foi. Ela tinha o poder de salvar a pessoa, de tirar ela do reino das trevas, de trazer na condição de filho de Deus. Mas ela, por causa do próprio coração, rejeitou. E a palavra que é rejeitada não pode frutificar na vida de alguém. Vocês estão comigo? É a mesma coisa de limitar a Deus. Né? Você diz, mas Deus é ilimitado. Isso é verdade no modo geral. Mas quando se trata da vida pessoal, ele pode ser limitado sim. Você e eu podemos limitar o que Deus pode ou não fazer na nossa vida. Um exemplo disso é quando Jesus esteve na sua própria terra. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres. A Bíblia não diz que ele não queria. Diz que ele não pode, ele foi impedido por causa da incredulidade do povo. Então não venha me dizer que a gente não pode influenciar o que Deus pode ou não fazer na nossa vida. Às vezes pessoas se queixam, Deus, por que você não faz mais para mim? Deus, e parece que Deus é um mau caráter. Parece que é Deus que é injusto. Não, Deus, Ele vai na nossa vida até onde Ele consegue. Até onde Ele encontra espaço. Mas às vezes Ele só encontra aquela porta, uma brechinha. Aí Deus já tem que entrar assim. Porque a pessoa, ela não dá vez para Ele. Vocês estão comigo? Então, em Isaías 55, Deus não disse que a sua palavra nunca seria vazia ou infrutífera. O que ele falou foi que a sua palavra nunca voltaria para ele vazia ou infrutífera. E esta é a frase-chave que muitas pessoas não percebem. A palavra que é frutífera, a palavra que produz, a palavra que liberta, a palavra que opera, é a palavra que volta para Ele. E como é que a palavra volta para Ele? Diga, quando eu falo. Ele é como um eco sobrenatural. Eu não sei quantos de vocês estiveram num lugar que não tem nada de acústica, né? Aí tem aquele eco forte, talvez até nas montanhas. Aí você fala, hey! E daqui a pouco, hey! Hey! Aquele eco vai se repetindo. Então Deus, Ele já falou, mas Ele está querendo ouvir o eco. Ele está querendo ouvir essa palavra que Ele falou, voltando para Ele. E quando nós colocamos a palavra dEle no coração e na nossa boca, essa palavra está voltando. Ele disse, essa palavra que voltou para mim, não voltará vazia e infrutífera, mas vai produzir naquilo que foi designado. Aleluia. Mark Hankins, um americano, pregador famoso lá da palavra da fé, ele disse o seguinte, que a palavra de Deus não saiu da caneta de Deus, mas sim da sua boca. Ela foi falada antes de ser escrita, e ela foi escrita para que ela pudesse ser falada. Amém? Diga, a palavra de Deus precisa ser falada. Abra comigo em Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer um que descer a este monte,
levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Agora, quando você vê o contexto, eu tenho tido o privilégio de ensinar a matéria Fundamentos da Fé por mais ou menos 20 anos no Reima, ou talvez mais um pouquinho. E essa é uma das passagens base. E Jesus, na verdade, depois de ter amaldiçoado a figueira, ele foi ensinar, usando aquela ilustração, como é que a fé funciona. Ele disse em versículo 22, tende fé em Deus, ou seja, tenha no grego o mesmo tipo de fé que Deus tem. Sabia que você tem esse tipo de fé? Amém? Às vezes pessoas criticam a sua fé. Minha fé é fraquinha. Minha fé é coitada. Eu queria ser como o pastor Jairzinho, que tem uma fé assim. E se eu dissesse para você que você tem a mesma fé que o próprio Jesus tinha quando ele andava sobre a terra? Quando ele multiplicava pães e peixes, quando ele andava por sobre as águas, quando ele ressuscitou os mortos, é essa qualidade de fé que está dentro de você. Hoje, o problema não é a nossa fé, o problema é não saber como usar a fé que a gente tem. Jesus sabia disso, então ele começou a nos ensinar como é que a fé de Deus funciona. Aí ele explica aqui no versículo 23. Agora, observe que coisa interessante. Ele está dizendo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Observe que fé, ela não é somente para receber algo, mas ela é também para remover algo. Amém. Vocês estão comigo? Amém. A gente usa fé para receber dinheiro, para receber uma resposta, para receber um bem, mas a gente usa fé também para remover o que precisa sair da nossa vida, o que tenta atrapalhar a vontade de Deus para nós. E como enfermidade, como perseguição, como as diversas coisas que o diabo se levanta, nós, quando você observa a vida de Jesus, ele removia problemas. Ele solucionava problemas. Amém? Ele nunca se intimidava com essas coisas, mas ele encarava com fé e as coisas iam embora. Na verdade, ele disse, por isso que manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Eu acho interessante porque às vezes a gente entende que uma palavra ela só tem uma conotação. Por exemplo, quando a gente fala ódio, diga ódio. Quando sabem que todos nós automaticamente temos uma conotação negativa da palavra ódio, que você não pode guardar mágoa, você tem que amar as pessoas. Mas você sabia que a Bíblia diz, Deus ensinando para odiar o mal? Então não é todo e qualquer contexto que ódio é ruim. Tem momentos quando ódio é necessário. Se a gente não tiver ódio do diabo, das coisas que ele faz, talvez a gente não se motiva a fazer o bem. Tem que haver aquela indignação santa dentro de nós. Amém? Amém. Destruição. A gente entende que é uma palavra horrível, mas a Bíblia diz que Jesus andava destruindo as obras do diabo. Sabe que Deus te chamou para destruir algumas coisas? Ele te chamou para edificar, mas Ele te chamou também para destruir. O que vem do cão, o que vem de Satanás, seja na sua vida, seja na vida de outra pessoa, Ele diz, remova.
Você tem o poder, você tem a autoridade para remover. E às vezes a gente está pedindo a Deus para resolver coisas que Ele nos concedeu autoridade para nós mesmos resolvermos. É por isso que quando Paulo disse, eu orei 3 vezes para o Senhor tirar de mim esse espinho na carne. E sabe o que Deus diz? A única coisa que Ele me falou foi, minha graça te basta. Pense numa palavra que você não quer ouvir de Deus. Quando você está aflito, né? Você quer que Deus diga, tá bom, meu filho, eu vou cuidar disso hoje. Não, Deus disse, não, a minha graça te basta. Por que Ele disse isso? Porque Ele disse, Paulo, eu te autorizei, eu que dei autoridade para lidar com essa situação. Não peça a mim para fazer aquilo que eu te autorizei a fazer. Esse é o problema de algumas pessoas aqui hoje. Você estava querendo uma resposta, porque Deus não se moveu ainda. Ele está perguntando, por que você não se moveu ainda? Com aquilo que eu te dei. Eu te dei a fé, eu te dei a autoridade. Se movimenta, coloque a sua fé em ação e verás a glória de Deus. Aleluia. É importante observar que enquanto Jesus ensinava sobre fé, Ele deu uma ênfase na importância do que falamos. Ele disse, se alguém disser, no final ele diz, se fará o que diz. De acordo com esse versículo, nós vemos o que é que remove montes. Se eu fosse perguntar a vocês, segundo o que Jesus ensinou aqui, o que é que remove os montes? Eu acredito que a maioria, até por causa dos alunos que eu já tive na escola, diriam a fé. Isso é a verdade em parte, mas tecnicamente não é só a fé que remove os montes, são as palavras. Porque ele diz que, segundo Jesus, o monte não se mexe, ele não se move até que alguém comece a falar para ele. Aleluia. E não é falar sobre ele, não. Tem algumas pessoas que estão confundindo as bolas. Estão falando sobre o monte. Oh, meu filho, deixa eu te dizer. O meu monte é grande. O meu monte é largo. O meu monte é pesado. Pense, meu vizinho está falando aí, está murmurando sobre ele, não sabe de nada. O meu monte é muito maior do que o monte dele. Aí começa a comparar o monte dele com o monte dos outros. Não, Jesus não disse para falar sobre o seu monte, Ele disse para falar para o seu monte. Para o problema. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Observe como ele está falando. Ele está dizendo, é óbvio, se eu creio, eu vou falar. Vocês estão comigo? Se eu realmente creio, eu vou falar. E o próprio Jesus disse que da abundância do coração, o que é que acontece? A boca fala. Você sabe que fé é invisível, ok? É algo espiritual. Porém, fé pode ser identificada até facilmente por meio daquilo que uma pessoa fala. Se você ficar comigo uns 3 dias, andando para cima e para baixo, eu já vou identificar a sua fé, só escutando do jeito que você fala. Aleluia. Está faltando dinheiro. O que é que você fala? Meu Deus, eu não sei o que a gente vai fazer. Está faltando grana e... oh, meu Deus, o que? Filha, o que é que a gente vai fazer? Meu Deus, o negócio está pegando, eu acho que vai piorar. Já está falando. Sua fé é 0.
Vocês estão comigo? Eu não estou sendo rude, não estou falando realidade, porque suas palavras revelam. A fé se expressa por meio daquilo que a gente fala. Aleluia. E também por meio daquilo que a gente faz. Porque quando aquele homem estava paralítico, ele tinha 4 amigos que levaram ele até Jesus para ser curado. E estava lotada a casa, não tinha como entrar. Eles subiram no telhado, abriram um buraco, desceram o homem na frente de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, uma fé visível. O que Jesus viu foram as ações e as atitudes deles, e ele disse: isso aí é fé. Amém. Aleluia. Quem tem fé, fala fé. Quem tem fé, se movimenta com ações e atitudes de fé. Amém. Aleluia. Então Paulo, ele diz isso: olha, eu criei, e ele está citando Salmo 116, versículo 18. Ele disse: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos falar isso agora. Diga comigo: eu creio, por isso é que falo. Aleluia. Agora, o interessante, como eu falei, Paulo, nesse versículo, ele estava citando um versículo do Antigo Testamento, que era Salmos 116, versículo 18, que era Davi que estava falando. E isso é importante saber, porque Davi, ele falou isso quando ele estava enfrentando um tempo de grande aflição na sua vida. E nos momentos de maior dificuldade e tribulação, que nós precisamos falar cada vez mais. O bicho pegou, o negócio apertou, então você já sabe, eu preciso falar mais. Falar mais aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala sobre Paulo e Silas. Quando você vê o contexto, eles ouviram de Deus, tiveram direção para estar na Macedônia, para pregar, fizeram o que Deus mandou. Quem aqui já fez o que Deus mandou e veio bronca depois? E talvez você tenha dito: mas rapaz, que negócio é esse? Eu fiz a vontade de Deus, eu cumpri o que Ele falou, e vem perseguição, e vem esse problema, e às vezes, sabe o que pessoas dizem? Eu acho que eu errei, eu acho que não foi da vontade de Deus. De onde foi que as pessoas pegaram a conclusão de que se você estiver na perfeita vontade de Deus, nunca vai ter oposição? Nunca vai ter perseguição. Às vezes é porque você está no centro da vontade de Deus, que é justamente por essa razão que está vindo perseguição, que está vindo alguns problemas. Pense sobre o apóstolo Paulo. Ele mesmo, se você olhar lá em 2, ele era assim o bam. Na vida cristã. Mas o que acontece? Você lê lá 2 Coríntios capítulo 11. Veja tudo que ele passou. Apedrejamento, né? Naufrágio. Sofreu na mão de assaltantes. Açoites. Muitos teólogos até dizem que ele chegou a morrer mesmo. E depois ressuscitou. Passou muita coisa. Então eu pergunto. Ele passou tudo aquilo porque ele era assim, fraquinho na fé? Não, ao contrário. Ele estava poderoso em Deus. Mas é justamente isso. Ele estava avançando tanto, com tantas revelações em Deus, com tantos avanços no reino de Deus, que o diabo entendeu como aquele time de futebol. Rapaz, a gente tem que marcar esse cara dobrado. Porque esse daí sabe fazer gol. E por ele ser craque para Jesus, a gente tem que botar uma marcação dobrada, talvez até triplicada, para tentar impedir ele de fazer tanto gol. Agora eu sei o que algumas pessoas aqui estão pensando. Então, se for assim, eu acho que eu não quero fazer tanto gol assim, não. Mas deixa eu te dizer um grande segredo que o próprio apóstolo Paulo aprendeu. A Bíblia diz que onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. O diabo nunca pode lançar sobre você mais do que Deus te dá de sustento, de força para resistir e vencer. Quanto mais ele intensifica a chama, mais a graça de Deus se multiplica sobre a sua vida. Interessante que quando Sadraque, Misaque e Abednego estavam sendo lançados na fornalha, quantos sabem, aquela chama normal já matava qualquer um. Tanto é que os guardas que estavam levando ele nem chegaram lá e já morreram. Mas o rei, a Bíblia diz que intensificou 7 vezes mais do que o normal. Sabe o que aconteceu? A única coisa que aquela chama queimou foram as cordas que estavam amarrando as mãos deles. Aleluia. O que é isso? É um exemplo de que quanto mais o diabo intensifica o calor na sua vida, mais Deus vem, aleluia, repousando, operando. Maior que vai ser o testemunho. Eu digo isso. Deixe o diabo ser doido. Deixe ele tentar botar uma coisa monstruosa. Ai, que esse testemunho vai ser tão grande, meu amigo, no final, que ele vai ser tão humilhado, tão envergonhado. Se ele fosse inteligente, ele não ia jogar nem na metade daquilo na minha vida, porque vai voltar para ele bem pior. Aleluia. Vocês estão comigo? Quem é do meu time aqui, o time da fé? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que tem gente aqui que vai envergonhar o diabo. Chega do crente ser envergonhado. Está na hora de a gente envergonhar o diabo por levantar a sua cabeça para ousar contra nós. Louvado seja o Senhor. Sabe quando você envergonha o diabo? Quando você está sorrindo. Mostre os seus dentes aí para alguém. Sei que alguém mas está faltando uns 2 aqui, mas pode mostrar os dentes. Quando você está alegre, quando você está em paz, quando você está em saúde, quando você está prosperando, você está glorificando a Deus e envergonhando o diabo. Porque em meio a tudo que ele lançou sobre você, você continua dando risada, você continua dançando e celebrando. Aleluia. Glória a Deus. Alguém da palavra da fé aqui? Eu não estou falando só da igreja, não. Eu estou falando mesmo do Espírito. Glória a Deus. Paulo e Silas foram perseguidos, lançados na prisão, acorrentados, humilhados, envergonhados por fazer nada mais do que a vontade de Deus. Eles poderiam ter se queixado com a maioria dos crentes. Eles poderiam ter questionado o caráter de Deus. Que qualidade de Deus é esse? Que eu, cumprindo a vontade de Deus, Ele me coloca aqui num lugar como esse. Ele permite um negócio desse. Não, eles lembraram das palavras de Jesus sobre a fé. E a Bíblia diz que por volta de meia-noite, eles abriram a sua boca. E eles começaram a cantar hinos ao Senhor. Eles começaram a louvar a Deus. Sabia que louvor é a linguagem da fé? Aleluia. O bicho está pegando, está difícil, está bem complicado. Você não tem resposta nenhuma. E você faz o que? Você levanta. Eu louvo a Deus. E você está louvando, você está engrandecendo o nome do Senhor. Você não está questionando se Ele é bom, se Ele é ruim. Você está dizendo que Ele é maravilhoso, que Sua palavra é fiel, que Ele nunca falha.
Aleluia. E sabe o que aconteceu enquanto eles estavam louvando? Isso é importante, querido. Isso não aconteceu antes do louvor, não. Foi no processo do louvor. Enquanto eles cantavam, a Bíblia diz que houve um terremoto. Eu gosto de brincar às vezes dizendo que esse terremoto foi resultado de Deus. Lá no céu, ouvindo os cantos, ele começou a dançar lá. E cada pisada fez a prisão tremer. Sacudiu a prisão. A Bíblia diz que todas as portas se abriram. As correntes caíram. Deus está nos ensinando alguma coisa sobre a linguagem da fé aqui. Quando você alinha sua boca em louvor, em gratidão a Deus, cantando e declarando a palavra, independente da situação, as correntes vão cair da sua vida, as coisas que lhe prendiam vão soltar, e as portas que antes estavam fechadas vão se abrir. Tem gente que diz: eu preciso de um peixe. Ou eu preciso de um peixe para me dar uma oportunidade, para abrir um espaço. Aí todo mundo precisa de peixe. Se não tem peixe, não tem jeito. Tem que ter aquela pessoa que tem. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem a pessoa. Você não tem uma pessoa, você tem a pessoa. Ele é maior do que vereador, ele é maior do que deputado estadual, ele é maior do que presidente da república. Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez. E Ele está do seu lado. A Bíblia diz: agindo Deus, quem é doido para tentar impedir? Aleluia. E Paulo, ele disse outra vez, ele disse: se Deus é por nós. Sabe que ele não estava perguntando: será que Deus é por nós? Não, ele estava fazendo uma afirmação: gente, se Deus é por nós, porque Ele é. Ele disse: quem será contra nós? Coloque o diabo, coloque os demônios nessa equação. Se Deus é por nós, o que é um demônio? O que é Satanás? Vocês estão comigo? Você está muito melhor. Tem gente que entrou aqui pensando: meu Deus, eu estou numa situação péssima, eu estou acabando. Não, você está muito melhor do que você tem dado crédito. Talvez você tenha olhado as coisas erradas, ouvido as coisas erradas, isso te influenciou, isso abateu você, mas hoje à noite você está voltando a respirar, porque Deus está soprando na sua vida, dizendo: ei, rapaz, não se esqueça da sua origem. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça das suas raízes. O mesmo Deus que salvou a sua alma é o mesmo Deus que sara o seu corpo. É o mesmo Deus que prospera você e supre as suas necessidades. Você já pensou sobre isso? O mais difícil Ele já fez. Às vezes a gente fica: Deus já nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Ele mudou a nossa vida por dentro. Nosso espírito é recriado em Deus com a própria virtude e vida de Deus. Ele fez tudo isso e às vezes a gente fica pensando: será que Ele consegue pagar a minha conta de energia? Vocês estão comigo? Aquele que não poupou o seu próprio filho, quanto mais Ele não nos dará todas as coisas para delas gozarmos. Aleluia. Diga: eu já recebi o melhor. O resto é fichinha. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu preciso que Deus abra portas para mim. Deus lhe ensinou como é que as portas se abram. Por volta de meia-noite,
quando o negócio está difícil, quando você se sente preso, quando você acha que está sendo injustiçado, você levante as mãos, você começa a louvar a Deus, você canta a palavra dEle, você faz com que a palavra volte para Ele, e as correntes caem, e as portas se abrem na sua vida. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Você recebeu alguma coisa hoje à noite? Tem coisas outras que eu podia falar, mas... Você pode tocar, pastor? Alguma coisa aí? Fique em pé, por favor.